Fala aí, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e hoje nós estamos com um episódio um tanto diferente. Eu estava lá visualizando o meu passado e lembrei que tinha um episódio do Dexter um tanto interessante que falava sobre Dungeons and Dragons. Eu tô maratonando alguns desenhos pelo fato de alguns inscritos terem pedido algumas reviews diferenciadas, como Hora de Aventura, Apenas um Show. Então, por isso eu decidi revisar um pouco alguns desenhos e achei isso um tanto interessante. Como também recentemente foi o Dia das Crianças, achei que seria interessante revisitar um pouco essa infância e trazer uma coisa interessante para vocês. Eu não vou poder fazer o episódio inteiro, porque, obviamente, o episódio do Cartoon Network, apesar de tudo, é possível ter um strike. Então, eu vou apenas trazer alguns trechinhos da review interessante que fui vendo enquanto eu fui fazendo esse react para vocês, e com isso estiver analisando e conversando um pouco aqui, um pouco lá, sobre esse episódio de Laboratório de Dexter. Rápido! Por aqui, por essa passagem! Uma coisa que eu acho já legal, já começando aqui, é que, primeiramente, se a gente for ver que o Laboratório de Dexter, ele é um noventista, né? Então, dá pra ver claramente aqui, tanto pela qualidade do vídeo que eu consegui achar, essa aqui foi a melhor qualidade que eu consegui achar, e é legal porque você já percebe alguns elementos bem interessantes do RPG. A gente já vê algumas classes bem características, um cavaleiro ou um paladino, nós temos um mago e nós temos um arqueiro, né? No caso, aí um ranger. O que é legal nisso é que você percebe que eles praticamente estão entrando numa dungeon. Considerando entrar numa dungeon, é muito complicado quando você, jogador, você vai entrar num negócio desse, pelo fato de, como são diversos pequenos desafios, você gastar tudo aquilo que você pode gastar de uma vez. Quando ir pro próximo inimigo vai ter menos coisa, e até quando chegar no chefão vai ser um pouco mais complicado. Então, normalmente, quando a gente fala de uma dungeon, evita ao máximo alguns tipos de embate, ainda mais se você é um arcano, que você possui a sua quantidade de slot de magias bem contadinhas. No caso, o mago tem os slot de magia bem contadinhos. Então, evitar o máximo de coisas, assim, fazer situações meio que de uma forma que pudesse valorizar, meio que intensificar melhor as ações, usando o menos possível. É interessante porque você viu que meio que o arqueiro atirou, meio que o cavaleiro, o paladino, bateu, e o mago só bloqueou para evitar o maior tipo de gastos de ações dentro de um combate. Então isso é bem legal porque você percebe que tem esse pequeno detalhe que se mostra assim, que realmente uma batalha que é meio que você pode usar tudo de uma vez, você gasta em bola de fogo, isso, bate, surto de ação, os caramba quatro. Porém, se você vai entrar numa dungeon, tome cuidado porque gastos de recursos, assim, sem qualquer tipo de meio que segurando os recursos, com certeza, chegando mais pra frente, você pode perder bastante coisa. Vamos, rápido! Rápido! E agora por onde? Essa aqui é uma cena bem interessante porque a gente pode justificar algumas coisas com o próprio D&D. Foi feito um teste de força, um teste de força acumulativo para que pudesse ser feito o desafio de se segurar a parede que está descendo. Foi feito um teste de investigação, no caso do arqueiro, para identificar algum ponto onde foi feito. E depois foi feito um teste de força do arqueiro, auxiliado pelo mago, para que aumente a chance de sucesso para empurrar aquela pedra. Então é interessante que essa pequena cena ela mostra uma consequências de desafios, no caso de rolagens, e como seria a reação, meio que a sequência dessas ações depois que foi feita essa rolagem. Então é interessante que, apesar dele assim, não, porque o filme do D&D mostra diversas coisas, mas se você for ver, nesse episódio do Laboratório de Dexter já ensinou muitas coisas de Dungeons & Dragons e muitas coisas que você aprende dentro da mesa e passa dentro da mesa. Outro ponto legal que eu achei bem interessante nessa cena é que começou a ter esse embate
E aconteceu essa cutscene. E é legal porque quando os jogadores eles são bem mais do roleplay, apesar de ter na questão de bom combate, mas eles emergem no roleplay, você percebe que você pode simplesmente falar assim, eu atiro flecha, eu defendo, eu isso, eu aquele outro. Mas não, você viu que teve muito mais interpretação. Eu vou lá, pego a água, atiro, acerto no peito do bicho. Só que ele erra, né? No caso, errou a CA, né? Então, pode ser que o mestre pode ter desviado, ou pode ter pego, mas não pegou direito, ou até acertou, mas causou um dano pequenininho, fazendo com que o bicho não sentisse tanto. Aí o outro, não, porque eu defendo, aí ele acerta, e aquilo, aí isso quebra. Então você percebe que existe, sim, já na categoria desses 3 jogadores, vocês percebem que já existe já um grau de interpretação, no caso dos jogadores, mostrados dentro desse... no caso desses personagens. E outro ponto interessante é que você pode meio que acabar a batalha meio que fazendo um desengage e todo mundo sai correndo? Acredito que sim. Até já teve algumas situações onde a gente estava batendo num bicho, um dos jogadores fugiu deixando outros 2 meio que na mão, saindo do meio que do hall das iniciativas. Então pode ser que, olha gente, é um bicho muito forte, a gente já tirou umas rolagens altas, uns danos altos, e mesmo assim o bicho nem sentiu, todo mundo foge, então acontece já uma sequência de rolagens para ter essa fuga, rolando atletismo, isso, aquele outro. Então você percebe que existem diversas mecânicas acontecendo nesse episódio. Claro que isso normalmente é um episódio de desenho e tudo mais, o importante é a narrativa. Porém você percebe que existem essas relações diretas entre esses elementos, onde você sim pode justificar explicando dentro de uma jogatina normal de RPG. Interessante que gostei. Eles fizeram um teste de salto, no caso é um teste de atletismo. O mago pode ter realmente usado uma magia de levitação, fazendo com que ele conseguisse passar, ou alguma outra magia qualquer para conseguir passar, ou ele realmente passou no teste de atletismo, e no caso ele quis interpretar mostrando que é como se eu tivesse levitado. O arqueiro passou, e no caso, o cavaleiro não passou. É interessante porque, às vezes, o mestre considera que o sucesso de uma ação depende da soma de dados. Por exemplo, vamos fazer um teste de furtividade. Então nós temos 5 pessoas para rolar. Aí 5 pessoas rolam onde, assim, você tem pelo menos 3 sucessos. É como se os que não tiveram sucesso tiveram auxílio de quem teve, fazendo com que a par inteira tivesse tido sucesso. Então pode ser considerado que, por exemplo, os 3 rolaram, 2 passaram, o cavaleiro não passou. Então, mas como o mestre falou assim, não, vocês passaram, só que pelo roleplay, eles quiseram considerar que o cavaleiro pula, não consegue, e o arqueiro vai lá e puxa, como se fosse esse auxílio, considerando nesse ponto. Então eu acho interessante porque existem novamente diversos elementos que mostram diversas jogatinas, e é bem legal. No caso aqui, essa já é a segunda magia que o mago ele tá usando. A gente pode ver, não vou deduzir quais seriam as magias, e dar uma procurada para ver quais seriam os slots, o nível dele, mas pelo menos por enquanto já sei 2 magias, uma parede de fogo e uma cortina de fumaça. Caso vocês queiram considerar que a levitação foi uma terceira magia, no caso ele já usou 3 lotes de magia aqui. Como ousam desafiar? Os meus caprichos! Eu sou o mestre do jogo e vocês, meus peões! Tudo que você faz é tentar nos matar. A gente fica jogando esses dados o tempo inteiro pra ver se consegue escapar das suas bruxarias, ora essa. É legal porque aqui a gente já tá vendo uma coisa que infelizmente acontece em algumas mesas, onde o mestre do jogo ele realmente se sentiu Deus. E parece que, como foi colocado aqui pelos jogadores, é o mestre contra os jogadores. Não é uma história coletiva que se tem, onde nós vamos contar uma história, onde eu coloco desafios e tal, mas realmente parece que é jogador versus mestre. Isso não é muito legal, isso é até bem tóxico para uma mesa onde o objetivo é todo mundo sair se divertindo. Então é mostrado assim esse desânimo, onde acontece algumas vezes. Ora, então precisa acontecer e você sentir, vale a pena ter uma conversa. Mas se caso ainda não conseguir, eu sugiro então trocar de uma mesa, porque o mestre assim não rola. Assim, não vou dizer que eu nunca menti na rolagem de dados, mas como eu não sou esse tipo de mestre, tipo que fica, vou fazer a destruição e acabar e meio que quando eu faço alguma mudança de dados é mais com cunho narrativo, para deixar que o negócio fique bem mais legal. Se eu sem querer, infelizmente, passei a mão no bicho e falei, mano, vai ser forte pra caramba, e por acaso pesou,
Então, às vezes eu mudo o dado para menos, para que, né, tenha uma batalha mais interessante. Ou quando eu peso a mão para baixo, fazendo com que o bicho fique muito fácil, eu também faço umas rolagens assim fantasmas para que a coisa fique mais épica. Mas é claro, isso obrigatoriamente considerando quando eu perco a mão de alguma forma, porque o objetivo é sempre estar essa avaliação. Porém, se por acaso acontecer, não tem tanto problema, mas caso sim, realmente seja com o objetivo de deixar mais épico, mais legal, mais entretido, mais divertido, e não realmente como acontece aqui de um versus o outro, onde eu vou mentir para que vocês acabem perdendo. Isso não é muito legal, mas se caso for em prol do divertimento, algumas regras podem ser mudadas, que eu acho que não tem tanto problema. Regras, o que é do mestre do jogo, o manual de magia e o compêndio da criatura. Por favor, não pise nas minhas miniaturas. E aqui está o mapa do calabouço, contendo meus labirintos brilhantemente projetados, armadilhas, ciladas e... E você vê claramente os dois tipos de mestres. Um que ele é o cara que ele é estupidamente preparado, que prepara isso e aquilo, não sei o que, mais e a Didi, que parece ser uma mestra, no caso aqui, iniciante, mas vamos considerar que, caso não seja, meio que mais na improvisação, mais no caso do storytelling, o outro é mais no caso dos sistemas, mais rígido nesse quesito dos sistemas. Então eu acho interessante mostrar essas duas diferenças, apesar de aqui houve uma sátira, ele até deixou o escudo do mestre de ponta cabeça, meio que mostrando um desleixo. Não quer dizer que você, sendo um improvisador ou cara que curte mais o storytelling, significa que você é um desleixado, que é apenas uma piada feita, porque estamos falando de um desenho bem antigo. Porém, existem essas duas grandes diferenças entre um e entre outro. Claro que é muito importante que o mestre improvisador também esteja preparado, tenha, para não ser uma coisa que fique muito a lá qualquer coisa, e também o mestre que prepara muitas coisas precisa também ter minimamente uma questão de improviso para conseguir, caso algumas coisas saiam um pouco do seu controle, para não ficar uma coisa muito direta e reta, para bem não ficar muito chato. Então é interessante mostrar essas duas grandes diferenças de mestres nessa pequeníssima cena que aconteceu aqui agora. O que, floresta? Estávamos no calabouço. E quanto ao bruxo mau que estava derrotando todo mundo? Ele já era. O quê? Então, mestres, por favor, não é só porque você está narrando a história que você também não precisa ter uma continuidade narrativa. Claro que caso os jogadores, eles meio que se esquecem porque passou um tempo, mas como você que está preparando, por favor, tenha uns registros bonitinhos para não ter um acontecimento chato como esse de que acaba uma sessão, você não se preparou para a próxima e fica essa descontinuidade. Então cuidado para que coisas assim não aconteçam e virar um improviso muito na cara dura. E daí? Aparece um dragão. E ele é assustador. Terrivelmente assustador. E ele quer pegar você. Mais armas igual a bandolinha? Ah, não. O legal é que vocês viram que até que a ficha é bonitinha. Lá tem os atributos, tem o modificador, tem... É que no caso aqui, pelo que parecia, parece muito que a ficha parece um... Não uma ficha de personagem, mas sim uma ficha de criatura. Né? Que você mostra os atributos, as informações, os ataques, modificadores e habilidades especiais. Então, parece que o Rodo Cavaleiro Descalço, ele é mais uma criatura que foi utilizada como jogador, né? Meio que eu não sei dizer se, no caso aqui, no sistema do Dexter especificamente, as fichas já são montadas e você escolhe entre os personagens, ou se você monta a própria ficha, mas no caso, pelo menos, do jogador do Dexter, no Cavaleiro Descalço, parece realmente ser uma ficha de criatura. E arranca a cabeça do dragão. Viva, nós conseguimos! Então muitos doces saem do pescoço dele. Doces? Surpresa, é de mentirinha. Claro que, obviamente, é uma sátira, é uma brincadeira e tudo mais. Porém, se por acaso o seu mestre é iniciante, tenha um pouco de paciência, porque com certeza ele tá se esforçando. Então, se acontecer, não conseguiu fazer uma cena tão épica, com uma plot, uma reviravolta tão gigante, dê a oportunidade para que seu mestre cresça também. Claro, obviamente, se for uma coisa meio que muito forçada, vale a pena conversar com ele depois no privado, ou junto o grupinho para conversar com o mestre, mas né, não chega para ele e fala assim, nossa, que coisa idiota, estúpida, que ideia besta. Deixa oportunidades para você também. Abraça a ideia. Se por acaso for algo que foge muito da sua realidade,
e meio que é mais difícil de compensar, aí beleza. Mas se não, abraça. Às vezes, quem sabe, você não pode se surpreender com uma coisa interessante. Minha senhora, a fada rainha sabe. Ela sabe todos os segredos mágicos. A fabulosa corte da fada rainha. Poderia nos mostrar o caminho? Viu a grande diferença entre o jogador que abraça a ideia e não abraça a ideia? No caso, o Dexter, né, tudo mais, ele não abraça as ideias que aparecem, porém, os outros dois jogadores abraçam a ideia, meio que nunca ouviu falar da fada rainha, mas como o mestre, no caso, a Didi trouxe aqui, abraça a ideia e coloque e vamos ver o que vai sair daí. Então, quando for acontecer situações como essa, abraça a ideia. Às vezes pode ser surpreendido. Para você, bravo cavaleiro, um poderoso corcel. E para você, arqueiro, uma fortaleza na floresta. E para você, mágico, uma linda assistente e shows lotados para toda a vida em Las Vegas. Isso que é o que é interessante, que é o legal de quando você vê a jogatina, porque quando você mostra uma campanha narrativa, claro que obviamente, né, estamos falando de monstros e labirintos, né, Dungeons and Dragons, e tem essa meio que mudança de narrativa, um tanto talvez forçada, por uma certa inexperiência do mestre. O interessante é que sempre acontece algum tipo de recompensa. Claro, não precisa ser itens mágicos, como assim, logo de começo, mas ter recompensas, jornada do herói. Você vai, passa por problema, chega no clímax, vence e volta com o Elixir. Então esse é o jeito mais clássico de se fazer campanhas de RPG. Claro que existem as curvas aristotélicas, algo que a gente já falou aqui no canal. A gente pode criar arcos narrativos dentro da história. Obviamente que tem mais uma cara de uma one-shot. Então one-shot fazer uma jornada do herói mais simples, onde nós temos importante de problemas, resolve o problema e volta com o negócio. Perfeito, acabou. É uma one-shot legalzinha. Caso queira fazer uma campanha onde tem mais desenvolvimento e assim por diante, perfeito. Com certeza vale a pena desenvolver mais coisas do que simplesmente resolve um problema, ganha alguma coisa, resolve um problema, ganha alguma coisa. Porém, a grande diferença entre uma relação interessante entre dois lados, o mestre e o jogador, criando essa narrativa, com certeza isso fica bem mais legal e bem mais construtivo. E legal aqui foi um episódio aí rapidinho, né? Todos os episódios do Borderlands Dexter são episódios mais curtos, porém é interessante você ver a construção narrativa aqui. Você percebe continuidade, você percebe sequências de coisas. Claro que você percebe a grande diferença entre as duas jogatinas. O do Dexter, onde tem diversas outras mecânicas, então você percebe uma concentração mais de situações problemática, resolução, problemática, resolução, problemática, resolução. No caso da Didi, que é mais pro storytelling, então as coisas vão acontecendo enquanto vão contando as coisas. Então, apesar de ser campanhas que se passam mais ou menos no mesmo cenário, claro que depois no segundo jogo muda um pouquinho, porém de uma forma geral, sendo ele dentro do mesmo cenário, um seguiu para um lado um pouco mais dark fantasy, o outro que seguia um pouco mais para uma fantasia mais tradicional, mais clássica, mais clean. É uma hope fantasy, mais ou menos, se a gente for encarar para ver dessa forma. Porém, grande parte dos dois lados você percebe o quê? Conduções narrativas, um pouco mais pro improviso, onde você percebe a Didi meio que se perdendo um pouco, vocês estão fazendo isso meio que e depois acontece. No caso do Dexter, que tem mais coisa mais fechada, que não, isso com esse, então tem uma condução um tanto diferenciada. Porém, você percebe que a Didi, ela leva uma condução mais narrativa, mais, no caso do storytelling, com um pouco de improviso, onde o importante é a discussão. Existem diversos sistemas onde a rolagem de dados ela é mínima, porque o importante é a conversa, é o ver como os jogadores, os players, resolvem os problemas utilizando as capacidades que os personagens têm. No caso do D&D, ele é um pouco mais sistemático, então mesmo que você, jogador, saiba algumas coisas, se o seu personagem não tiver a sorte ou a mecânica suficiente para resolver o problema de alguma forma, fica um pouco mais complicado a resolução. Um outro é melhor do que o outro? Não. São sistemas diferentes, propostas diferentes, jogatinas diferentes, experiências diferentes, então aí depende muito de como você quer fazer. Então eu achei muito interessante esse episódio, eu tava revendo o Laboratório de Dexter porque particularmente eu gosto bastante, aproveitando também que eu tô vendo alguns desenhos que a galera pediu para ver e fazer algumas reviews, e com isso a gente percebe que existe sim essa construção dentro do episódio e com certeza vale a pena. Claro que, como eu falei, é um episódio mais antigo, é um desenho mais antigo, então pra galera de hoje pode ser que não seja tão divertido. Porém,
como ele tem uma energia, uma pegada muito parecida com tanto Hora de Aventura quanto o Gumball, que é algo um pouco mais suave, com umas aventurinhas, um ser mais cômico, mais pra cá e mais pra lá. Então acho que vale a pena sim dar uma oportunidade. Não apenas nesse episódio em si, mas sim todos os episódios do Laboratório de Dexter, porque é algo rapidinho. 10, 12 minutos no máximo já acaba, porque como antigamente na Cartoon Network era vários pequenos pedaços, então era um episódio, tinha um intervalo no meio, um segundo episódio, e assim acabava o período de 20, 30 minutos, porque entre as propagandas, o começo e o final, ainda tinha aí essa meia horinha entre um e entre outro. Então, vale a pena, acho interessante, facilmente você encontra o Laboratório de Dexter dublado aí nas internet, e com certeza você vai achar bem divertido. Então, pessoal, esse aqui foi o meu review de Laboratório de Dexter, especificamente esse meu episódio de D&D, e espero que vocês tenham gostado. Se por acaso tiver alguma outra série, anime, episódio, qualquer outra coisa que vocês gostariam que eu fizesse, uma avaliação de uma coisa antiga, de uma coisa recente, ou de uma série, como é que for, deixe aqui nos comentários. Enquanto isso, eu vou deixando na listinha, e com isso a gente vai colocando no decorrer, e quando aparecer, com certeza você vai ser referenciado. Se chegou até aqui depois de todo esse episódio, não deixou o like, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, e com certeza conteúdos semanalmente de world building de diversos elementos, só aqui no Craftando Mundos. Use e abuse suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!